Eu sou a Michelle Giutzi, eu sou dubladora e eu tenho 24 anos. Olha, como eu comecei a dublar é uma história longa, digamos assim. Porque para você ser dublador, você tem que ser ator. E a minha carreira de atriz começou quando eu tinha 3 anos de idade, que eu fui contratada pelo Silvio Santos para fazer o Bom Dia e Companhia, junto com a Jaqueline Petkovic. Eu fiquei lá durante 5 anos, dos meus 3 aos 8 anos, e foi onde eu aprendi basicamente a maioria das coisas que eu sei sobre interpretação, sobre postura profissional, sobre como lidar com as pessoas no meio artístico, e são os ensinamentos e as lições que eu levo para a minha vida toda. E depois disso, eu segui a carreira, eu fiz Praça é Nossa, fui garota propaganda de uma marca de calçados, fiz novela Metamorfoses, fiz curta-metragem, e no meio de tudo isso, quando eu acho que eu tinha 12 ou 13 anos, eu fui indicada para fazer o teste para locução, não era dublagem ainda, que era para ser a voz do canal Discovery Kids. E eu passei nesse teste e as gravações eram feitas dentro de um estúdio de dublagem. E então eu ia para fazer as gravações e foi nisso que eu conheci o mundo da dublagem, e aí eu me interessei e falei para minha mãe, eu quero me especializar, quero aprender a fazer isso. E aí, aos pouquinhos, como também eu era criança, os estúdios sempre precisam de vozes de criança, então eles iam me chamando, eu fui aprendendo, fui estagiando, e foi assim que eu entrei no mundo da dublagem, e tô até hoje. A primeira vez que eu ouvi a minha voz num personagem foi surreal, porque na verdade, pode-se dizer que houveram 2 primeiras vezes, digamos assim. Porque teve a primeira vez de verdade, que foi quando eu me ouvi no programa John e Kate mais 8, que eu fazia uma dos sextuplos do casal. E aí, eu fazia uma voz muito, muito, muito de criança, até pra mim que tinha 13 anos, ela ainda era muito diferente da minha voz mesmo. E eram poucas inserções, então eu achei legal, eu achei muito legal, eu fiquei assim, impressionada, mas foi muito rápido e tal. E teve a primeira vez que eu ouvi a minha voz numa protagonista de filme, que foi na Vanessa Hudgens no A Fera. Aí essa vez foi muito esquisito, porque era a minha voz, só que tava no rosto de uma outra pessoa, e foi muito confuso, só que ao mesmo tempo, um monte de gente vinha conversar comigo sobre eu ouvi sua voz numa fera, não sei o que lá. Então foi assim, deslumbrante e mágico, assim, e daquele dia em diante eu tive mais certeza ainda que era isso que eu queria fazer da minha vida. A pergunta mais difícil de responder é quais foram as minhas inspirações na dublagem. Porque a gente acaba misturando um pouco com as nossas inspirações de hoje. Porque não é porque você, eu já tenho uma carreira sólida ou já formada na dublagem, que eu não tenho as minhas inspirações de hoje. Hoje eu olho para muitos dubladores e falo assim, eu quero ser que nem essa pessoa, quero dublar que nem essa pessoa, independente da posição que eu já tenha no mercado. E aí, eu não lembro das minhas inspirações de quando eu tinha 13 anos, porque eu tenho as inspirações de hoje muito presentes. E aí eu falo assim, as minhas inspirações de hoje eram a de antes, mas eu não tenho muita certeza disso. Mas assim, femininas, e é muita gente, mas eu vou falar, Adriana Pissardini, Fernanda Bulara, Tati Kelplemeyer, Úrsula Bezerra, Alessandra Araújo, Angélica Santos, eu vou esquecer, certeza, Cecília Lemes, Sandra Mara, deve ter mais, mas assim, essas são as que me vêm à cabeça agora, que são dubladoras que eu falo assim, cara, eu quero ser assim. O personagem que com certeza foi um divisor de águas na minha carreira foram 2 personagens, na verdade, só que eu conto como um só, porque são as gêmeas Liv e Maddie, da Disney, que foi a primeira vez que eu dublei a Dove Cameron. E eu sempre digo que é assim, eu dublava de um jeito até eu passar no teste para dublar as gêmeas. Porque quando eu passei no teste, primeiro que eu comecei a trabalhar com pessoas
que tem um outro nível de dublagem, assim, um outro estilo de dublagem. E aí eu comecei a... E, além disso, o grau de dificuldade de dublar as gêmeas era muito grande. Então, eu falo que eu dublava de um jeito antes delas e depois eu passei a dublar de outro. Elas eram gêmeas e elas eram os extremos, né? Uma extremamente patricinha, atriz de Hollywood, e a outra jogadora esportista mais despojada e maloqueira, assim. E a Liv falava assim: oi, eu sou a Liv e eu faço parte do programa Cante Alto. E a Mad falava assim: e aí, galera, eu sou a Mad e eu jogo basquete. Bum, toma! A segunda personagem que eu acho que foi a mais marcante, e com certeza acho que é a mais famosa que eu já dublei, é a Sansa do Game of Thrones, que eu dublei na 6ª, 7ª e 8ª temporada. E primeiro que foi muito difícil eu pegar a personagem já no meio do caminho da história. Essa foi uma dificuldade pra mim. E segundo que ela já tava, assim, super madura e independente. E foi muito, assim, foi difícil eu dublar ela. E por conta da magnitude da série, né, da grandeza da série, foi também muito especial e uma responsabilidade muito grande. E eu amava a série, então foi muito especial dublar ela. E a frase mais marcante da Sansa pra mim, que é a que eu faço também quando me pedem, é a: seus cães eram leais, agora só estão famintos. Essa cena é épica. E a terceira personagem, que eu acho que também é a mais famosa, é a que mais me pedem áudio na internet pra fazer. Ai, me manda um áudio com a voz da fulana. É de um jogo, é a Nami do League of Legends, que foi a primeira personagem que eu fiz de jogo. E até hoje, eu fiz há muito tempo atrás, eu fiz aqui na Unidub. E até hoje, é assim, a que mais me abordam sobre é a Nami. E a frase mais marcante da Nami, que é a que mais me pedem nos áudios, é a: oceanos, espalhem-se! O significado de dublagem, pra mim, envolve muito a questão da acessibilidade. Quando eu conheci a Dove Cameron pessoalmente, ela se emocionou, porque ela falou pra mim... Ai, eu tô sensível hoje, eu vou chorar. Ela falou pra mim como os trabalhos da Disney, do Disney Channel, são muito voltados pra crianças e adolescentes. Eu acho que ela teve esse estalo na hora, que foi assim, ela falou pra mim: se não fosse por você, as crianças e adolescentes do Brasil não conheceriam o meu trabalho. Então, eu sou extremamente grata a você, foi isso que ela falou pra mim. E eu acho que é bem isso. Eu acho que a dublagem é uma escolha, porém é uma necessidade também. E eu faço a dublagem para essas pessoas. Para as pessoas que precisam, ou para as pessoas que só vão ter acesso àquele produto desse jeito, só através disso. Se não for desse jeito, aquela pessoa não vai assistir aquele produto. Independente de ser criança ou não, eu conheço muitas pessoas que só assistem coisa dublada porque, ai não, legendado, não, ai não, muito trabalho, eu tô cansada, chego em casa, quero assistir uma coisa e relaxar, então eu só vejo se for dublado. Eu faço para essas pessoas. A dublagem é uma pequena parte de grandes obras, porém, às vezes, é a única maneira que aquele produto vai chegar em uma certa pessoa. Então, para mim, dublagem é isso. O que eu espero de um bom profissional em dublagem é que ele saiba analisar cada cena, cada frase, cada obra o mais próximo possível da equipe criativa daquela obra. Eu gosto muito de respeitar isso. A obra foi feita de uma maneira, foi feita para chegar no público de uma maneira. Então eu espero que o bom profissional da dublagem consiga enxergar através dos olhos da equipe criativa para poder trazer na tradução o que aquela equipe esperava e queria. E assim fazer as melhores escolhas dentro de cada situação. Eu acho que o mercado de dublagem daqui a 10 anos
não vai estar muito diferente do que está hoje, a não ser talvez pela questão da tecnologia. Muitas pessoas dizem que talvez a tecnologia vá fazer com que as coisas sejam feitas mais de casa, mais individualmente, mas eu acho que a gente vai conseguir perceber que as coisas só são feitas em grupo. Não, principalmente quando a gente fala de uma obra assim, que é feita em uma equipe de 200, 300 pessoas muitas vezes, e a gente aqui tem que fazer a mesma coisa, reproduzir a mesma coisa, a mesma execução, em às vezes em uma equipe de muito menos gente, né? E eu acho que a individualidade prejudicaria muito o lado artístico. Então, eu acho que ele vai estar diferente por conta da tecnologia e tal, mas eu espero que isso não se perca, na verdade. A questão artística, o lado artístico. A gente vai fazendo no dia a dia e vai tudo virando uma grande máquina, uma grande fábrica. E eu só gostaria muito que isso não se perdesse. Eu acho que os 3 dubladores que eu acho que vocês deviam conhecer, vocês já devem conhecer. Deixa eu pensar. Gabi Milani. Ai, que difícil. Robson Kumodi. E Fábio Lucinda. Eu acho que a minha maior conquista através da voz nunca vai chegar a mim. Porque a nossa maior conquista é quando a gente consegue tocar os corações e emocionar os corações através das obras que a gente dubla. A gente nunca vai estar presente nisso. A gente não tem ideia do número de corações que são tocados assistindo as coisas que a gente dubla. E como eu disse antes, se não fosse pela nossa voz, talvez eles não teriam acesso e não seriam tocados daquela maneira se não fosse a dublagem. Essa pra mim é a minha maior conquista e que eu desconheço. Eu queria agradecer muito o apoio de todos vocês que assistem as coisas dubladas, seja por necessidade ou seja por escolha. E pedir que vocês continuem sendo exigentes, porque vocês são o nosso cliente. E a gente faz o nosso melhor para conseguir entregar um bom trabalho. E muito obrigada pelo carinho.